Quais são as descobertas da psicanálise? Muitas, né? Muitas. Milhares, né? Mas dentro dessas milhares de descobertas da psicanálise tem algumas que são mais importantes, que são mais significativas, e a gente vai procurar então falar sobre o que a gente considera como sendo, reconhece, né, como sendo mais importante, mais significativo dentre as descobertas da psicanálise. Primeiro eu vou falar a descoberta da resistência à psicanálise, né? Então a psicanálise descobriu que existe uma resistência à psicanálise, tá? Natural, tem que ter, porque aquela parte lá da mente da gente que reprimiu o complexo de Édipo quer ver tudo, menos o complexo de Édipo sendo trazido para estudo na consciência, né? Então esse processo de mexer no que está no baú, né, que era para ser enterrado lá e dado como resolvido, gera uma resistência, e isso é uma descoberta da psicanálise. Outra descoberta da psicanálise, que está tudo sobre resistência, então agora, corroborando a ideia de que a resistência talvez seja a principal descoberta da psicanálise, que existe uma resistência contra a psicanálise natural, né, do ser humano. Então, o primeiro motivo para essa resistência é você aceitar, né, que tinha uma sexualidade infantil que fez você se envolver sexualmente com a sua mãe e com seu pai e com seus irmãos, né? Então, era numa época que você não sabia de nada disso, não tinha essa conotação incestuosa, né, nesse tipo de envolvimento. A sexualidade infantil estava agindo ali, junto com a opção de morte, de uma maneira primitiva, desfundida, imatura, né? E ainda tem outras forças atuando, aí, a onipotência infantil, a crueldade infantil, né, vindas da opção de morte, né? E a pulsão destrutiva também, a pulsão de morte é chamada de pulsão destrutiva. Então, esse aspecto agressivo, destrutivo, né, mortal, né, da colocação do psiquismo humano também aparece claramente nas descobertas psicanalísticas, junto com a sexualidade infantil. E outra descoberta da psicanálise é que o povo, né, tende a ter dificuldade, ou a não querer, ou talvez não ter, se sentir sem condições técnicas, talvez até com razão, né, de ter pique de vida, ter quantidade de pulsão de vida suficiente para fazer o trabalho que é necessário para dar conta dessas coisas todas, tá? Então talvez seja demais, né, para a maioria das pessoas ter que fazer esse trabalho. E aí seria compreensível que um contingente enorme, né, fique refugiado na perversão, na psicose e na neurose. Psicose não chega, as psicoses todas juntas não chega a 5% da população. As neuroses todas juntas, talvez mais uns 10% aí, ou 15%. Agora a perversão é um número maior, bem maior. Tem uma crueldade infantil. O Winnicott, por exemplo, na fase oral de sucção, ele chama de ruthlessness, né? Quer dizer, uma crueldade sem consideração nenhuma pelo objeto, né? Uma maldade, uma coisa assim muito, muito forte, né? Muito violenta. Então, o ser humano é capaz, né, de expressar esse tipo de comportamento, né, esse tipo de desejo, né, destrutivo, e faz parte, né, do jogo lidar com isso e aprender a neutralizar isso aí, tá? A psicanálise descobriu, como eu falei, centenas de coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo menos badalado e menos conhecido. A psicanálise descobriu que você tem que trabalhar muito para deixar de ser criança. E, ao mesmo tempo, que se você não trabalhar, realmente você não fica adulto, você continua sendo uma criança. Tá? E tem aquele negócio de dizer que o velho, depois fica gagá, ele volta a ser criança e tal, né? Aquela coisa toda. Isso é verdade. Porque, na verdade, nunca a gente deixou de ser criança, né? Mesmo sendo adulto mais. E é importante você ter ciência disso para esses desejos infantis, essa tendência megalomaníaca, né, melodramática, né, vitimizante, por exemplo, que nós temos, né, e também com expectativas muito onipotentes, inconscientemente, muito agressivas, muito destrutivas, né,
muito desrespeitosas em relação à cultura, à civilização que nós próprios estamos tentando criar. Então, outra coisa que a psicanálise descobriu é que a cultura ainda não acabou. O processo de civilização ainda não acabou, de forma nenhuma. Está em andamento e ainda está muito atrasado. Tem valores culturais, por exemplo, que sequer são colocados, que são básicos, né? Então, antes da força do ideal, a gente tem que questionar a utilidade do ideal. Então, a força do ideal deveria ser a utilidade dele. Então, o ideal forte deveria ser um ideal que garante a sobrevivência da humanidade. Então, deveríamos estar todos preocupados em o que nós vamos fazer, primeiro para nós sobrevivermos individualmente e para a gente conseguir ajudar os nossos semelhantes a sobreviver. Indo nessa linha, por exemplo, a psicanálise ajuda a descobrir, a falar, como eu estou falando, vou falar agora. É uma boa, vale a pena você dedicar a sua vida, para denunciar, por exemplo, tudo que não funciona. Escolas de resistência psicanálise, que nós vamos falar. Pois é, por isso que nós vamos falar sobre isso. Não funciona, então nós vamos falar. Por que não funciona, como é que não funciona, como é que pode funcionar uma coisa que não tem base, né, na existência humana, que não se refere, na verdade, àquilo que o ser humano vive. O ser humano está preocupado, tem que estar preocupado em sobreviver. Aí eu digo que ele está alienado do desejo do outro. Fica complicado assim. Então esses pontos têm que ser esclarecidos, né? Porque a primeira pergunta que vem, como é que eu posso construir alguma coisa a partir da minha própria destruição, né? Porque isso é uma situação indistinguível de uma perversão masoquista, né? Eu sou um perverso masoquista, eu vou envenenar no desejo do outro, o outro quer me matar, o outro quer me destruir, o outro é competidor, o outro é canibal em potencial, o outro é o predador em potencial. Eu vou me alienar no desejo do predador para o quê? Para me destruir. Então eu sou um perverso masoquista, isso que eu sou. E como é que eu sendo um perverso masoquista, como é que eu vou conseguir construir aquilo que é necessário para eu sobreviver? Ou, se você quiser ver, tipo assim, qual é a pulsão que está dirigindo os trabalhos? É a pulsão de vida ou a pulsão de morte? No momento que eu me alieno no desejo do predador. Se eu me alienasse no desejo do predador, qual a pulsão que estaria dirigindo os trabalhos dentro de mim? A pulsão de morte ou a pulsão de vida? Se fosse a pulsão de vida, eu estaria querendo estar bem longe do predador e querendo estar muito ligado nas minhas coisas para ficar cada vez mais forte, aplicar bem a minha onipotência infantil, virar o Superman ou o Homem de Ferro, o Thor, sei lá, alguma coisa dessas aí, para eu poder ficar o He-Man, para ser um ser capaz de sobreviver ao outro, que é o esqueleto que está querendo me matar, que é a morte. E em se considerando que existe pulsão de morte, que o outro é forte emissor de pulsão de morte, até prova em contrário, dentro da teoria psicanalítica, então fica realmente um risco enorme de que esse outro aí, que eu me alienei no desejo dele, ele seja o predador. Ele seja o destruidor, ele seja o canibal, ele seja o competidor, ele seja aquele que quer que eu morra e que não que eu viva. Então aparecerem outros que querem realmente que eu viva, realmente eu me alienar no desejo do outro é uma coisa muito perigosa. Poucas pessoas vão querer que eu viva. Se a gente vê aí as dificuldades aí com o conceito aí de aborto e tal, pode fazer, não pode fazer, tem problema, não tem problema e tal, Se você for analisar bem isso aí, você vai ver que é uma coisa realmente bastante significativa, essas descobertas da psicanálise nesse campo. Então, outra descoberta da psicanálise que a gente pode falar aqui, falar uma que é bem aparentemente descartável, porque supostamente teria alguma coisa melhor do que isso para falar, e que na verdade não é. Por exemplo, pulsão de autoconservação, de que nós temos uma pulsão de autoconservação. Aí a gente precisa ver como é que foi o desenvolvimento desse conceito,
E dentro dos textos de Freud, você pode fazer uma construção assim, muito interessante, né, a respeito disso aí, né? Primeiro, a pulsão de autoconservação, ela vem do amor a si mesmo, né? Então é a libido do ego dessexualizada. Quando a libido do ego é dessexualizada, é que você tem a pulsão de autoconservação. Então a pulsão de autoconservação vem da pulsão sexual e da pulsão sexual aplicada ao ego. Quer dizer, a libido do ego. Libido enquanto energia da pulsão sexual, mas uma libido do ego. Quer dizer, uma pulsão sexual investida no ego. Então é da pulsão sexual investida no ego que vem a pulsão de autoconservação. Então a pulsão de autoconservação, ela é a pulsão sexual. Dessexualizada, mas é a pulsão sexual. Colocando o conceito de pulsão de morte, né, também você entende, inclusive, até a regressão dessa pulsão de autoconservação para uma pulsão de morte, por exemplo. Como acontece, por exemplo, na cegueira histérica. Olha só. Enxergar é área, né, seara da pulsão de vida, da pulsão de autopreservação. Então eu enxergo, eu vejo para eu me defender, para eu poder ver os inimigos. Eu não posso chegar a me alienar nos olhos fechados, no desejo do outro, não, porque o outro normalmente é o predador. Eu tenho que ter olhos, né, digamos assim, para enxergar quem é que está perto de mim. Tá? Coisa que uma criança, um bebê pequenininho, né, que se aliena lá, nasce no desejo do outro, ele não teria condição de fazer isso. Ele tem que ter alguma defesa, né, que só pode vir da opção de vida dele, né, da autopreservação dele, né, como Freud coloca. É o contrário, né? Primeiro primeiro o amor por mim, depois o amor pelos outros. Então o meu desejo é primeiro por mim, depois pelos outros. Por isso que a gente vê, não precisa ler o Introdução ao Narcisismo, não precisa ler o Ego e Id, não. São textos do Freud, não tem que ler, por quê? Quer conhecer Freud, conhecer a psicanálise, sem ler o Ego e Id, sem ler Inibição, Sintoma e Angústia, sem ler, não precisa ler a Introdução ao Narcisismo, o conceito de narcisismo, de neurose narcísica deve ser jogado fora. Como é que é isso? É psicanálise? O que é isso? Foi isso que a Adler fez, foi isso que o Jung fez. Tentando jogar os conceitos psicanalísticos fora, né? Então, isso aí é resistência à psicanálise até prova o contrário, tá? E vamos discutir. Quem é que está com resistência, quem é que não está, tá? Vamos discutir. Então, a psicanálise descobriu centenas de coisas e a pulsão de autopreservação é fundamental e esse aspecto de que é detectável também a regressão da pulsão de autoconservação nas suas componentes. Pulsão sexual e pulsão de morte. No caso da cegueira histérica, duplo, né? Deixa de enxergar, porque aquilo ali, se for enxergado mesmo como era para ser, vai aparecer o incesto, vai aparecer a questão do Édipo com o pai, né? Estava com a perna do pai estava em cima da coxa da filha, né? E aí o sintoma vai ser feito ali, né? Aquela situação ali, né? Neurótica e mal resolvida e dentro do quarto, com ele morrendo e tudo. Aquela piada do pessoal antes da tarde do que nunca e tal, né? Então, esse tipo de coisa vai ficar, digamos assim, perturbando, né? Perturbando a pessoa ali e, com isso, ela, sem saber lidar com aquilo ali adequadamente, sem ter recursos psicológicos para lidar com aquilo ali, ela pode fazer um sintoma histérico por causa dessas condições de regressão. Agora, se ela tiver com a autoconservação funcionando, se ela tiver desenvolvido a sabedoria, né, existencial a partir da psicanálise, se ela tivesse feito análise e deixasse de ser uma histérica, ela realmente não teria problema nenhum em ajudar o pai que está moribundo, precisando de alguém que ajude ele. Se bem que contratar uma enfermeira, ela trabalhar, ganhar bem, contratar uma enfermeira para fazer isso seria melhor.
Ou então a própria mãe dela, né, digamos assim, se estivesse viva, né, ou se tivesse, quando não fosse separada, sei lá, dele, ou se gostasse mais dele, né, que ficasse nesse lugar que seria da mãe, não dela. Tá? Então, como não pode a mãe ficar no lugar da mãe, não é ela que vai ficar no lugar da mãe. Bota uma enfermeira especializada em idosos, então, para ficar com o rapaz não, com o velhinho ali. Né? Tá bom? Então é mais ou menos isso. A psicanálise, ela nos ensina a observar as coisas como elas são e incluir tudo aquilo que está pertinente àquele fenômeno que está ali. Tá? E no momento que você inclui essas observações, você encontra a explicação adequada para aquele fenômeno ali. Então não foi só porque a perna do pai ficou em cima da coxa da filha. Não foi por causa disso só, né? Porque a filha também não estava preparada para lidar com isso. Né? O pai também já estava velho, já estava morrendo, já estava doente, também não estava nem mais. Ele não tinha condição nenhuma de observar nada disso aí, nem estava preparado também para ajudar a filha nisso aí. É isso. Mas se fosse o Freud com a Ana Freud, não seria assim. Tá? Seria diferente. A vocês para se inscrever no meu canal do YouTube, Psicanálise Léo. No meu canal do YouTube, vocês vão encontrar dezenas de vídeos a respeito de psicopatologia, psiquiatria e psicanálise, e da articulação entre elas.